Saudações! Vamos hoje para mais uma aula aqui no canal Professor Lindenberg História. Hoje entraremos em um tema extremamente importante para compreendermos os processos históricos dos anos 20, ou melhor, no século 20. Esse tema é muito importante para compreendermos como se comporta as sociedades ocidentais, a Europa, a América, mas também a Ásia. O mundo ele já começa a estar mais interligado nesse início do século XX, tá certo? Então, tema muito importante, foco na aula, foco nos estudos, e vamos ao tema crise dos anos 1920 e a ascensão nazifascista. Muito bem. Antes, porém, é necessário dar uma contextualizada em alguns aspectos desse período, certo? O Brasil ainda é um país cujo sistema político está pautado ainda na política, no sistema café com leite, aquele revezamento São Paulo, Minas Gerais. Um país ainda com economia agrária, rural, voltada para exportação, tendo no café o seu principal produto. No mundo, o ano anterior, o ano de 1919, é marcado pelo fim efetivo da Primeira Guerra Mundial, tema que também já discutimos aqui em nosso canal, certo? Então, os anos 20 sofrerão diretamente as consequências do fim da Primeira Guerra Mundial, certo? Esta guerra, especificamente essa Primeira Guerra Mundial, ela é um divisor de águas no processo do desenvolvimento do liberalismo econômico europeu e norte-americano, tá? Então, o capitalismo perpassa o século XIX em pleno desenvolvimento. Vamos lembrar que o século XIX foi o século do imperialismo, da dominação das potências europeias sobre as regiões da África e da Ásia, principalmente. O século XIX foi o século do avanço científico, da Revolução Industrial, que vai culminar com a Primeira Guerra. Então, a Primeira Guerra ela põe em xeque todas as verdades construídas pelas civilizações europeias, científicas, até aquele momento. Tá? Do outro lado do mundo, a Rússia vivia os primeiros passos de um sistema político que se contrapunha ao capitalismo. A Rússia havia passado pela experiência da Revolução de 1917 e estava em um processo de luta para a manutenção da Revolução, para a consolidação da Revolução, para a implantação do sistema socialista naquele país, certo? E aquele sistema, implantado na Rússia pela primeira vez, começava a dar sinais de que iria funcionar, tá? Então você tinha uma Europa devastada pela guerra, uma Rússia que experimentava um sistema econômico diferente daquele sistema econômico que havia gerado a Primeira Guerra Mundial, ou seja, o capitalismo, o liberalismo econômico. E você tinha, no continente americano, um país que agora se tornava potência mundial, que eram os Estados Unidos da América. Então nós tínhamos esse cenário, tá? Complexo, confuso, no mundo no início do século XX. Vou repetir. Estados Unidos se transforma na maior potência econômica mundial pós-Primeira Guerra. A Europa está devastada, endividada, população desempregada, faminta, na miserabilidade por conta da Primeira Guerra. E a Rússia, que experimentava um novo sistema econômico desde 1917, estava dando passos bem-sucedidos e não estava sendo afetada
por aquele cenário que afetava a Europa, que afetava, em certa medida, que irá afetar os Estados Unidos. Então nós temos esse cenário mundial para compreendermos a importância do tema que nós iremos abordar a partir de agora. Tá? Vamos começar falando dos Estados Unidos da América. Tá? País cujo território eram colônias inglesas até o século XVIII, se torna independente, inicia um processo sólido de desenvolvimento social, político, econômico e tecnológico. Chega ao século XIX, já interferindo nos processos políticos do continente americano, e, durante a guerra, se transforma simplesmente na maior potência econômica mundial do planeta, desbancando potências históricas como a Inglaterra, como a França, como a Alemanha. Lembre-se que os Estados Unidos entraram na guerra, na Primeira Guerra Mundial, para defender os seus interesses econômicos. Foi o país que mais lucrou com a guerra. Foi o país que mais dinheiro emprestou para os países beligerantes, para os países que estavam em conflito. Tá? E agora, este país vai colher os frutos dessa movimentação política durante a Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Vamos lá, vamos ver os detalhes desse momento. Nos Estados Unidos prevalecia uma coisa que eles irão chamar de American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano, o estilo de vida americano. Tá? Ao final da Primeira Guerra Mundial, a situação econômica dos países da Europa contrastava com a dos Estados Unidos. Europa falida, Estados Unidos bem na fita. Tá? Uma verdadeira euforia, dinheiro sobrando para todos nos Estados Unidos. Era a alegria, a felicidade traduzida em uma sociedade. Vamos ver a situação da Europa e a situação dos Estados Unidos no início dos anos 20. Na Europa, carência de uma série de bens. Faltava comida, faltavam medicamentos, faltavam artigos para a produção têxteis, tecidos, infraestrutura e bens de consumo em geral. Faltava do alimento até a geladeira. Faltava a roupa até a matéria-prima para a produção de automóveis. Era essa a situação da Europa pós Primeira Guerra Mundial. Lembre-se, como bons estudantes de história que vocês são, que a Primeira Guerra Mundial vai envolver diretamente as potências europeias. Nós vimos isso em aulas anteriores aqui no nosso canal. Situação dos Estados Unidos naquele período. O país tornou-se o maior exportador de alimentos, maior exportador de bens de consumo, como as novidades que surgiam na época, como o aspirador de pó, por exemplo, o rádio, a máquina de lavar, automóveis, remédios e capitais para os países europeus. Então, os Estados Unidos lucraram com a guerra e irão lucrar emprestando dinheiro para os países europeus se recuperarem da guerra. Então, exportava capitais, não só para a Europa, mas para o restante do planeta. Olha só, a balança comercial do país saltou de 435 milhões de dólares durante a guerra para 3,5 bilhões de dólares após o conflito. O que é balança comercial, meus caros? É a diferença entre aquilo que o país compra, ou seja, o que ele importa, para aquilo que ele vende, ou seja, para aquilo que ele exporta. Importação, exportação. Então, os Estados Unidos importavam bem menos, ou seja, compravam muito pouco e exportavam muito. Isso fez com que a sua balança comercial saltasse para a casa dos 3,5 bilhões depois da Primeira Guerra Mundial. Por qual motivo? Porque a indústria europeia estava devastada após o conflito. Tá? E isso se revertia em excesso de dinheiro, ou pelo menos a ideia de que havia dinheiro de sobra no território norte-americano. Isso vai gerar uma euforia econômica, daí surge o American Way of Life, estilo de vida americano. E o que era esse American Way of Life? Era uma associação do sonho de liberdade à sociedade capitalista liberal. Livre mercado, livre concorrência
e liberdade individual de investimento e consumo. Era a concretização do chamado sonho americano. E o que era esse sonho americano? Era o sonho de liberdade. Foi por este motivo que os primeiros colonos chegaram ao território dos Estados Unidos no século XVIII em busca da liberdade que não existia na Inglaterra no século XVIII. Não havia liberdade de expressão, não havia liberdade religiosa, não havia liberdade econômica, não havia liberdade política. Então, esses colonos foram para o território dos Estados Unidos em busca dessa liberdade. Conquistaram essa liberdade e agora se torna o país onde tudo é possível, né? Onde tudo é possível possuir, onde tudo é possível consumir e onde qualquer pessoa pode enricar. O sonho norte-americano. Quem assistiu a Procura ou Em Busca da Felicidade com Will Smith é exatamente aquilo, né? Onde qualquer um pode, através do sistema financeiro norte-americano, se transformar em um milionário. Essa ideia é antiga, esse modo de vida consumista, junto com esse desejo de liberdade, é o que nós chamamos de American Way of Life, estilo de vida americano. Então, qual era o cenário desse país naquele momento? O crescimento econômico estadunidense possibilitou grandes investimentos privados em diversos setores econômicos. Tá? Primeiro, a indústria automobilística. O que significava ter um veículo naquela época? Ter um automóvel passou a ser sinal de prosperidade. E veja que coisa interessante. Isso é algo que existe, inclusive, entre nós brasileiros até o presente momento. Né? Ter um carro na garagem, né? Possuir um veículo, não é só no Brasil uma questão de necessidade, é também status, certo? E isso é um reflexo direto da influência norte-americana em nosso cotidiano. Então, ter um carro nos Estados Unidos se tornou símbolo de prosperidade. E a questão é que todos poderiam ter um carro nos Estados Unidos no início do século XX. Tá? Daí a euforia, porque era o símbolo máximo do indivíduo bem-sucedido, ter um automóvel, um Ford T, nem que fosse preto. Era essa a ideia. A agricultura vai ter uma maior mecanização, ou seja, a aplicação da indústria na produção agrícola. A indústria de eletrodomésticos, as grandes novidades começam a surgir, né? Liquidificadores, máquinas de lavar, aspiradores de pó, geladeiras surgirão um pouco depois, o rádio. Então, todos esses equipamentos industriais passam agora a fazer parte da vida moderna, da vida cotidiana, do dia a dia. Tudo que pudesse facilitar a vida do cidadão norte-americano passou a ser consumido, tá certo? Então, a casa mobiliada, equipada, também era sinônimo de status social, sinônimo de prosperidade. Indústria de eletrodomésticos, já falei. Indústria cultural e de entretenimento, o cinema, os grandes shows, o jazz, passam a fazer parte do dia a dia norte-americano. Grandes festas, bares, eventos, o cinema, os programas de rádio. Isso também fazia com que surgisse uma outra indústria, a indústria do entretenimento, do lazer. As pessoas precisavam, já que tinham dinheiro e tinham tempo para o lazer, surge uma indústria que vai proporcionar isso. Né? Surge também o mercado da publicidade e propaganda. Era preciso construir nas pessoas necessidades para que elas pudessem consumir. Era preciso externalizar de alguma forma aquele sistema, aquele modo de vida norte-americano. Um sistema bancário robusto, milhares e milhares de bancos, tá? E detalhe aqui para a Bolsa de Valores de Nova York. Eu precisaria de mais tempo para explicar sobre Bolsa de Valores, mas vocês podem pesquisar sobre isso, como é que funciona a Bolsa de Valores. É onde as grandes empresas, as multinacionais, as sociedades anônimas, principalmente como Coca-Cola, Petrobras, Nike, grandes clubes de futebol, grandes conglomerados industriais, é onde eles vendem
suas ações, vendem o seu capital e adquirem mais capital. É como se fosse um grande mercado onde as pessoas que têm recursos compram e vendem ações de empresas. Então você pode, a partir da Bolsa de Valores, ser dono de parte de uma grande empresa como a Coca-Cola, como a Nestlé ou tantas outras. Tá certo? E como existia a ideia de que havia dinheiro sobrando nos Estados Unidos, qualquer cidadão comum achava que poderia investir na Bolsa de Valores. Então, com a expectativa de ganhar dinheiro fácil, as pessoas aplicavam economias de uma vida inteira no mercado de ações. Então, havia essa ideia do enriquecimento sem o trabalho, uma concepção burguesa de vida, onde você iria ganhar dinheiro para usufruir dos bens daquela sociedade sem precisar trabalhar ou produzir algo, apenas negociando na Bolsa de Valores. E aí surgiu algo muito perigoso, que é as pessoas têm dinheiro, compram produtos variados, o valor das empresas aumenta, as pessoas compram essas ações e vão revendendo à medida que elas vão aumentando. Então, quanto mais se consumia, aqui embaixo, mais as ações dessas empresas se valorizavam, mais as pessoas compravam ações e mais revendiam para ganhar dinheiro fácil. E isso criou uma bolha, um ciclo vicioso nos Estados Unidos que vai gerar gravíssimos problemas por longas décadas, por longos anos, aliás. O mercado de ações. O investidor adquire ações de empresa de capital aberto por um preço baixo. O que é empresa de capital aberto? Imaginem que você, sua família, tem um mercadinho. Aquele mercadinho, ou aquele supermercado, ele pertence só à sua família. Todo o investimento parte da sua família e todo o lucro fica com a sua família. Numa empresa de capital aberto não é dessa forma. Ela abre o capital, ou seja, vende parte dos seus valores na Bolsa de Valores. Qualquer pessoa no mundo pode comprar e ser dono de parte daquela empresa. Isso se chama empresa de capital aberto. E esses capitais são negociados no que nós chamamos de bolsas de valores. Por isso, quando você assiste ao jornal, você sempre escuta que a Bolsa de Valores de São Paulo aumentou ou diminuiu, foi bem sucedido no dia ou não foi. Tem notícias de outras bolsas de valores no mundo inteiro, tá certo? Que é o mercado de ações que não para de funcionar em nenhum momento. Com o aumento dos lucros da empresa, as ações eram valorizadas e o investidor ele tinha que vender no momento certo. Então era algo especulativo. Eu buscava comprar as ações quando elas estavam mais baratas e vendia quando elas aumentavam. Então isso gerava uma corrida, uma coisa alucinada de cidadãos comuns, de empresas comprando e vendendo ações a todo tempo para se ganhar dinheiro fácil. E aí, se o investidor vender suas ações quando elas se desvalorizarem, ele vai ter prejuízo. Tá? Então, era uma verdadeira jogatina na Bolsa de Valores, porque todo mundo achava que podia investir e que poderia enriquecer facilmente. Em razão da sua instabilidade, o mercado de ações é considerado um investimento de alto risco. Hoje, inclusive, tem pessoas que são facilmente enganadas por essa lógica, né, das bolsas de valores. Existe aí uma série de programas, vídeos, pessoas que se dizem preparar você para o mercado de ações, quando na verdade você vai fazer um investimento de alto risco, porque dominar aquele funcionamento das ações não é tarefa simples para quem não tem um conhecimento profundo do mercado financeiro. Ele existe até hoje, mas é preciso ter muito cuidado. O que vai acontecer com a Bolsa de Valores de Nova York? Ela vai quebrar, ela vai sofrer um crash, vai quebrar por conta dessa corrida alucinada. Vamos ver o que aconteceu. Na década de 1920, para se recuperar economicamente, países da Europa adotaram políticas comerciais protecionistas, elevando suas taxas alfandegárias. O que significa isso? O que são políticas comerciais protecionistas? Os países europeus estavam em crise, então eles precisavam tomar medidas que protegessem sua economia. Tá? Como eles tinham que comprar muita coisa de fora, eles foram aumentando gradativamente o imposto para produtos que chegavam no país, certo? Isso vai ocorrer na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália. Tá?
E como os Estados Unidos eram os maiores exportadores de mercadorias para o mundo inteiro e principalmente para a Europa, isso já causou um baque inicial na economia norte-americana. Eles já não vendiam tanto e não lucravam tanto com a venda de produtos para outros países. Então isso começa a perturbar aquela vida maravilhosa dos norte-americanos. Essa política dificultou a exportação de produtos pelos Estados Unidos, é um primeiro sintoma. Diante de um mercado consumidor em retração, os Estados Unidos começaram a enfrentar uma crise de superprodução. Então você tem a economia norte-americana, a indústria norte-americana a pleno vapor, produzindo tudo, carros, eletrodomésticos, porque as pessoas estavam consumindo, mas de repente esse consumo ele vai diminuindo, porque a Europa já não compra tanto, porque o dinheiro já não circula tanto na economia norte-americana e as pessoas vão ter menos intenções de comprar e investir. Então, no início dos anos 20, meados dos anos 20, isso começa a perturbar a economia dos Estados Unidos. O valor das ações na Bolsa de Valores de Nova York tornou-se 2 vezes maior que o da produção, ou seja, ocorreu uma supervalorização. É o que nós chamamos de especulação. O que é isso? Eu vou dar um exemplo. Um indivíduo vai comprar uma casa em um bairro comum da cidade do Natal, de qualquer cidade brasileira. Vai comprar uma casa, um terreno de 10 metros por 30, 300 metros quadrados, uma casa com 3 quartos, 2 banheiros, com sala, cozinha, área de serviço, uma casa básica, em que num bairro comum, como um bairro de Nova Parnamirim mesmo, ou um bairro aqui de Natal, como Solidade 2, ou mesmo o bairro do Alecrim, essa casa vai custar 250 a 300 mil reais, certo? Se essa mesma casa for comprada no bairro de Ponta Negra, próximo ao mar, ela vai custar 1 milhão, 2 milhões de reais. É a mesma casa, é o mesmo produto, é o mesmo material, mas por estar em uma área nobre, ela vai custar cada vez mais. Isso é o que nós chamamos de especulação. Outro exemplo, você tem agora os Jogos Olímpicos e as empresas que patrocinam os Jogos Olímpicos, porque estão em evidência, suas ações aumentam. Né? E se você tem uma empresa como a Petrobras, que se envolveu em um escândalo de corrupção, ou que o navio de petróleo derramou óleo no mar e causou um dano ambiental, as ações da empresa vão diminuir. Aí nessa hora as pessoas vão lá e compram e esperam as ações aumentarem para elas venderem e ganharem dinheiro sem fazer esforço algum. Foi mais ou menos isso que aconteceu na economia dos Estados Unidos nos anos 20. Então, você tem menos exportação, grande produção e menos consumo. Além das dificuldades em exportar, a capacidade de consumo dos trabalhadores estadunidenses havia chegado ao limite. Já não tinha mais o que comprar, já não tinha mais o que consumir, e a produção continuava a pleno vapor para manter os altos preços das ações no mercado financeiro. O que vai acontecer? Venda de ações indevidamente valorizadas. Então, você comprou uma ação, que cada ação custava $500, de repente essa ação passou a valer apenas $10 ou $1. Então, você investiu 100 e só vai poder vendê-la por 1. Então, você vai perder muito dinheiro. Caiu o preço das ações, então quem investiu muito dinheiro perdeu, e oferta de produtos maior que a procura, ou seja, você tem mais coisas a vender do que as pessoas estão dispostas a comprar. Resultado, você tem uma crise, uma quebra na economia norte-americana, o que nós chamamos de crash da Bolsa de Valores de Nova York, que vai ocorrer exatamente no dia 24 de outubro de 1929. 16 milhões de títulos ou ações foram postos à venda sem que houvesse pessoas interessadas em comprá-las. De uma hora para outra, empresas cujas ações custavam milhares de dólares, simplesmente suas ações passaram a valer absolutamente nada. Falência de bancos, falência de fábricas, falência de comércios, desemprego, crise generalizada na economia, na maior economia do mundo no século XX. Nos Estados Unidos, ocorreram falências e desemprego em massa.
No resto do mundo, sobretudo na Europa, houve crise econômica e ascensão de grupos políticos radicais. Isso é o que nós chamamos de Grande Depressão, ou seja, Estados Unidos e Europa entram, né? Aliás, no final dos anos 20, vem uma crise generalizada na economia, resultado do excesso de dinheiro que corria na economia norte-americana por conta da Primeira Guerra Mundial. Agora, uma quebradeira geral. Pessoas se suicidaram, perderam a economia da vida inteira, certo? Por conta desse processo, dessa quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E com consequências para o mundo inteiro, porque simplesmente era o país que mais comprava matéria-prima do mundo inteiro e que mais vendia mercadorias para o mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, o Brasil era o maior produtor de café do mundo, o maior comprador do café brasileiro era exatamente os Estados Unidos, e imagine que você está numa crise financeira em sua casa e você tem que escolher entre comprar feijão ou café. Você vai ter que escolher o feijão. Então você não vai comprar café porque não é gênero de primeira necessidade. Então, essa crise norte-americana afetou diretamente a economia brasileira porque ficamos impossibilitados de vender o nosso tão saboroso café. A solução vem com o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt. Enquanto isso, na Europa, surgiam partidos, figuras totalitárias que vão se contrapor a essa crise. E na União Soviética, a União Soviética ela não sentiu os efeitos porque lá era outro sistema econômico, o sistema socialista. Então a Rússia não sofreu os efeitos desta crise de 1929. Tá? Então o que foi esse New Deal, ou novo caminho, essa solução democrática para esse sistema, para essa crise? Para amenizar os efeitos da crise econômica, muitos países adotaram políticas intervencionistas de estímulo ao crescimento econômico e à geração de empregos. O que são políticas intervencionistas? É quando o governo interfere diretamente na economia. O que estava prevalecendo nos Estados Unidos até aquele momento? Era o que nós chamamos de laissez-faire, laissez-passer, em francês. Né? Deixa rolar, deixa acontecer, ou seja, deixa os bancos, as fábricas tomarem conta da economia. O governo não deve interferir, deixa o sistema financeiro funcionar por si só. Isso é o que nós chamamos de liberalismo econômico. Qual foi o resultado? Guerras e crises. E agora foi preciso que o governo intervisse na economia para a situação da população não ficar ainda pior. Tá certo? Em 1932, nos Estados Unidos, ocorre a vitória eleitoral do candidato do Partido Democrata, o Franklin Delano Roosevelt, à presidência dos Estados Unidos. O democrata é o partido do atual presidente norte-americano Joe Biden, que não é o partido do ex-presidente norte-americano, que era dos republicanos, né? O que deixou a presidência agora há pouco, inclusive eu esqueci o nome, mas não faz muita diferença agora, tá certo? Defensor do estado de bem-estar social, ou welfare state, né? O que é um estado de bem-estar social? É aquele estado em que a população precisa ser cuidada. É um governo que cuida de sua população, que oferece as condições para a educação, para a moradia, para o emprego, para a saúde. Então surge essa preocupação, é o que nós chamamos de welfare state. Tá? Roosevelt instituiu o New Deal, o novo acordo, fundamentado nos princípios do economista britânico John Maynard Keynes, que é o que nós chamamos por keynesianismo, que são exatamente ideias voltadas para o desenvolvimento econômico, mas sem deixar de cuidar do bem-estar das pessoas. Essa política ela vai prevalecer no mundo até os anos 80 aproximadamente. Nós ainda vamos ver um pouco disso nas nossas próximas aulas. Quais as principais medidas do New Deal? Quais as principais medidas de Roosevelt entre 1933 até 1945? Foi um período, né, bem longo que ele governou os Estados Unidos. Vamos lá. Primeiro, aumento da vigilância sobre as atividades bancárias e as operações da Bolsa de Valores. Então, o governo passou a fiscalizar mais
o mercado financeiro, tá? A ter mais atenção com os bancos, com as ações, etc. Então a coisa não corria mais frouxa, o governo ficava ali observando o movimento do sistema financeiro. A taxação sobre os cidadãos mais ricos, certo? Então os mais ricos passaram a ser sobretaxados, pagar mais impostos. A concessão de empréstimos às indústrias a juros baixos, ou seja, ajudar as indústrias a se recuperarem, algumas a reabrirem, inclusive, as suas portas. Combate ao desemprego e à superprodução. Tá? Gerar empregos e não produzir demais. Produzir até uma quantidade necessária para suprir a necessidade das pessoas sem precisar produzir tanto. Concessão de subsídios aos fazendeiros, né? Dinheiro para a produção agrícola, investimento em obras públicas para gerar emprego e renda, ajuste nos preços de bens de consumo e a criação do salário mínimo e jornada de 40 horas semanais. Havia ainda um alto grau de exploração, então você reduz a jornada de trabalho, permitindo que mais pessoas possam trabalhar, numa fábrica, por exemplo. Então, se um trabalhador antes trabalhava 50 horas por semana, ele passa a trabalhar 10 horas a menos, consequentemente o empregador tem que contratar mais gente, certo? Então, como consequência desse processo, na Europa irão surgir governos totalitários, né, que nós vamos chamar genericamente de governos nazifascistas. Os principais governos nazifascistas serão o governo de Benito Mussolini na Itália e o governo de Adolf Hitler na Alemanha. Você tinha, preste atenção, você tinha dois modelos econômicos naquele momento. O sistema capitalista liberal norte-americano, europeu, que gerou a Primeira Guerra, que gerou a crise de 1929, você tinha na Rússia um sistema socialista oposto ao capitalismo, que não foi prejudicado com esse movimento da Bolsa de Valores, e as pessoas lá, apesar dos problemas políticos que nós iremos analisar, iam bem. Então, você vai ter agora uma terceira via, que é uma via totalitária, que é um sistema econômico, ou sistemas econômicos, que nem serão socialistas e nem serão capitalistas, por essência. Será uma terceira via. Inclusive, essa terceira via será contra o liberalismo econômico capitalista e será contra o socialismo soviético. Então, irão surgir uma terceira proposta totalitária para as sociedades europeias naquele século XX por conta das crises geradas pela guerra e pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Eu não vou abordar esse tema agora, porque ele é bem complexo e exige muita reflexão. Será o tema para a nossa próxima aula, a aula 2, sobre a crise dos anos 20 e a ascensão nazifascista. Ok? Espero que tenham gostado. Curtam o nosso vídeo, acompanhem nossa página. Bom estudo e até o nosso próximo encontro. Aqui no canal Professor Lindenberg História.